Temos histórias para criança, mas temos histórias para adulto também. E hoje quero falar para vocês sobre algo muito importante, sobre o perdão, sobre como nós podemos nos desconectar do estado de sofrimento para o estado de graça através do perdão. Bom, para direcionar a nossa conversa, eu vou ler alguns trechos do livro O Livro do Perdão. O autor é José Roberto Marques. Algo muito interessante que esse autor diz é sobre a dualidade do ser humano. Nós somos luz e sombras. E a gente tem, assim, muito orgulho da nossa luz. E a gente tenta, através de máscaras, esconder as nossas sombras. Só que quanto mais tempo a gente leva para poder conhecer as nossas sombras e aceitar as nossas sombras, mais tempo a gente leva para evoluir. Porque o nosso processo de evolução enquanto ser humano necessariamente precisa do reconhecimento das nossas sombras para que a gente compreenda que elas são pontos de melhoria e daí a gente caminhar rumo ao processo de evolução humana. Bom, com relação ao estado de sofrimento e ao estado de graça, às vezes a gente fica muito preso ao estado de sofrimento. E a gente fica preso ao estado de sofrimento porque nós temos o hábito de julgar, nós temos o hábito de condenar. E aí aquilo fica ali massacrando na nossa vida, aquilo fica grande, toma uma proporção muito maior do que o que realmente é. Tem algo interessante que o autor coloca no livro, que é com relação ao erro. Nós erramos muito e várias vezes ao dia. Uns erros são menos prejudiciais, coisas simples. Outros são mais graves e acabam prejudicando a nós e aos outros. Em nós gera autoacusação, nos outros gera culpa. Muitas pessoas também erram conosco e causam em nós sofrimento e frustração. O erro, portanto, não é uma escolha. Erramos até quando fazemos algo com muito amor e dedicação. Ser humano significa errar. Se não temos opção senão errar, o que nos cabe? Então, o que nos cabe? Se a gente vai errar, nos cabe o perdão. Quantas pessoas têm uma dificuldade imensa de pedir desculpas, de reconhecer que errou? Pessoas que às vezes identificam com muita facilidade o erro e a falha do outro, mas não identifica o seu próprio erro e a sua falha. E às vezes nem o quanto você contribuiu para que isso acontecesse. Qual é a sua parcela de culpa nessa situação? Bom, a partir dessa situação que nós vivemos, um erro, por exemplo, que gera uma frustração, que gera um estado de tristeza, de mágoa, de ressentimento, a gente tem a opção de permanecer nessa situação. Então, nós temos dois estados, o estado de sofrimento e o estado de graça. E sobre isso, ele diz o seguinte: o estado de sofrimento é quando inconscientemente, então não vamos ficar pensando que as pessoas estão se vitimando, não, tá? O estado de sofrimento é quando inconscientemente decidimos, lá no nosso inconsciente, decidimos nos conectar com as nossas energias mais negativas e pessimistas, fatos e memórias ruins, fracassos, situações de rejeição. Fechamos os olhos para tudo à nossa volta, para tudo que tem de bom, para aquilo que é de positivo. A gente não consegue enxergar. Uma pessoa em estado de sofrimento, ela enxerga única e exclusivamente o lado ruim das coisas. Somente o lado péssimo das coisas. E ele ainda diz que o estado de sofrimento não é um acontecimento acaso, mas sim uma escolha mental inconsciente que nós vamos alimentando ao longo da vida.
E aí a gente tem também, de uma forma, né, inconsciente, o estado de graça, que é quando a gente resolve, quando a gente decide olhar com positividade, com unidade e fraternidade frente aos desafios da vida, porque se tem algo que a gente vai viver são desafios, né? As situações ruins, as situações desafiadoras, elas chegam em nossa vida. E aí a gente decide se a gente quer continuar nessa situação ou se a gente quer aprender com aquela situação e entrar para o estado de graça. Então, olha, nesse estado aprendemos com o sofrimento. Então, o estado de graça é você aprender com o sofrimento e levamos esses aprendizados adiante. É um estado de florescimento que nos leva a evoluir cotidianamente. O estado de graça também é uma escolha inconsciente, mas pode se tornar consciente, uma prática, um hábito. O estado de graça ela pode se tornar, né, um excelente padrão de comportamento, aonde a pessoa consegue ali ser resiliente, consegue exercitar a fé, consegue pensar pela perspectiva da positividade. Já o estado de sofrimento, não. O estado de sofrimento exige de nós um processo de libertação. E não estou falando de misticismo ou de rituais religiosos. Estou afirmando que, se não nos libertarmos dos efeitos do estado de sofrimento, não evoluímos, não construímos nada nesse mundo, nem alcançamos o estado de felicidade. E como que a gente faz para poder sair desse estado de sofrimento? Como que a gente faz para poder viver a felicidade? É por meio do perdão. Talvez não seja isso que você gostaria de ouvir, até porque perdoar é algo difícil para algumas pessoas, mas é a única forma que você tem de sair do estado de sofrimento, a única forma que você tem de evoluir, a única forma que você tem de se libertar de dores emocionais, dores físicas, é através do perdão. Olha o que o autor diz. O perdão é o que garante a nossa passagem de um estado para outro. O perdão é o passaporte para o estado de graça. E o perdão é, sobretudo, uma decisão interna de se desconectar do estado de sofrimento. É a libertação e o caminho da felicidade. Então, nós decidimos. Eu vou liberar perdão porque eu quero me desconectar deste sofrimento. Eu vou liberar perdão porque eu não quero mais estar conectada com essa dor, com esse sofrimento. Bom, no estado de sofrimento, nós somos os nossos julgadores e os nossos próprios juízes. Isso é muito profundo, né? Ele ainda diz que a única solução quando a gente se julga, quando a gente é o nosso próprio juiz, é o auto-perdão. Assim como perdoar para algumas pessoas é difícil, o auto-perdão também. E a gente precisa se perdoar. A gente precisa compreender que se nós agimos daquela maneira, de uma maneira disfuncional, com um comportamento que não foi adequado, a gente precisa se perdoar. A gente precisa também procurar o próximo e pedir perdão, pedir desculpas. Por que é tão difícil pedir desculpa? A gente ensina isso para as crianças uma vida inteira. Pede desculpa para o seu amigo, pede desculpa para o seu irmão, pede desculpa para o seu coleguinha. E parece que quando a gente cresce, a gente esquece o que aprendeu na infância. Quer se desculpar. Já percebeu como uma criança, às vezes ela se desentende com outra, com um coleguinha, mas logo em seguida, assim, eles já estão conversando, eles já estão batendo papo e aquilo já foi. E nós, enquanto adultos, a gente vai colocando aquilo dentro da gente, fazendo uma moradia, uma casa planejada, com todo o conforto dentro de nós para esse tipo de situação. Por que a gente acha que é tão difícil perdoar?
Nós temos conosco crenças desde a nossa infância. A gente cresce e vai aprendendo padrões de comportamento, combinados, formas como a nossa família se relaciona, aquilo que é interessante para a nossa família, aquilo que é conduta da nossa família vai formando a nossa crença. E antigamente, né, nós somos aí fruto de uma pedagogia nebulosa, onde ela deixou marcas severas no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. Antigamente era muito comum a gente se afastar de pessoas que nos magoaram. Era muito comum a gente anular essas pessoas da nossa vida. Nós crescemos e fomos aprendendo isso. Ah, deixa fulano para lá, não vamos mexer com ele não, porque ele fez isso, isso e isso. Acontece que ao fazer isso, você não dá a oportunidade do outro te pedir desculpas e você também vai colocando ali dentro de você, dentro da sua caixinha, muita mágoa, muito rancor, muito pensamento que vai te causando depois dores físicas e dores emocionais também. Então é importante a gente identificar qual que é a nossa crença com relação às pessoas que nos magoam. Você sabia que às vezes a pessoa nem sabe que te magoou? Às vezes a pessoa nem sabe que te feriu? Então pode ser que naquele momento do acontecimento, até por uma questão de proteção, você escolha o silêncio consciente e não vai dizer nada com a pessoa, certo? Pode ser, mas você pode ser do tipo de pessoa também que não dá conta de fazer o silêncio consciente e fala na hora. E ali gera, né, às vezes uma briga, uma discussão. Mas eu vou partir do princípio daquilo que eu tenho ensinado e que eu tenho tentado praticar, que é o silêncio consciente. Porque quando a gente está sob a emoção da raiva, a gente tem uma tendência a ter comportamentos que não são legais. Comportamentos que vão trazer sérios prejuízos para o relacionamento pessoal e também para o ambiente. Então, vou partir do princípio de que você vai praticar o silêncio consciente, a técnica dos 90 segundos e vai se silenciar diante daquela situação. Silêncio consciente, tá? Porque ele é diferente do outro silêncio. E aí depois, num determinado momento, quando as coisas estiverem mais tranquilas, você vai chegar para a pessoa e dizer: olha, você teve naquele dia esse e esse comportamento. Isso me chateou muito, isso me entristeceu. Eu gostaria de compreender melhor qual foi a sua intenção. E às vezes eu até ensino para as mães a perguntar para os filhos qual foi a intenção positiva do seu erro. Porque pode ser que tenha uma intenção positiva. E o princípio é realmente a escuta, é realmente o diálogo. Então as nossas crenças, elas nos impedem demais de praticar o perdão. A gente aprende isso na nossa infância, a gente é orientado a desculpar e quando a gente cresce, essa dificuldade, né, de desculpar, esse rancor, essa mágoa que a gente vai guardando ali dentro da gente e tornando o ambiente tóxico e muitas vezes nos tornando também pessoas tóxicas, né? Quem aí conhece aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que só fala, só aponta as coisas negativas, não valoriza o acerto, não valoriza o que deu certo? Essa pessoa está em estado de sofrimento e pode, não necessariamente por aquilo ali, por aquele ato, por aquela situação. Na verdade, é pelas vivências, é pela forma como ela enxerga o padrão de comportamento que ela escolheu no estado de sofrimento, de olhar para os pontos negativos das situações e das coisas. Bom, quando a gente libera perdão, a gente está liberto de algo que não é nosso. E olha que bonito aqui, ó.
E o que representa o perdão frente a tudo isso? Ele representa a nossa libertação. Libertação, gente, se libertar de algo que não te pertence, de algo que não é seu. Por que que você tem que carregar essa bagagem? Por que que você escolhe carregar essa bagagem que não é sua e adoecer as pessoas que estão ao seu redor e até tirar do outro a possibilidade de te pedir desculpas, não é mesmo? Bom, eu espero que que essa mensagem inicial possa trazer para você a possibilidade de rever a sua conduta e a sua postura, que você possa pensar sempre qual foi a intenção positiva do erro do outro, qual foi a intenção positiva do meu erro. E além de você identificar qual é a emoção que você está sentindo frente a essa situação, mas que você pratique o auto-perdão, mas que você também pratique o perdão ao outro e que você aceite também o perdão do outro. É um processo de libertação maravilhoso. Você entra num estado de flow, você entra num estado de graça, num estado de pura bênção. Pense sobre isso. E se tiver muito difícil fazer isso sozinho, pode me chamar. Pode me procurar lá no direct do Instagram, @bel_maravilhosa, ou no meu Facebook, pelo Message, ou até mesmo meu WhatsApp, que vocês têm acesso fácil aí na minha identificação nos perfis das redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus.